Vamos falar agora da troca do Luka Doncic pelo Anthony Davis, que aconteceu aqui nos Estados Unidos, na Liga de Basquete, na NBA, e tá todo mundo falando sobre isso porque ninguém consegue entender o que aconteceu, por que os Mavericks, que é um time do Texas, que é o atual dono do Luka Doncic, trocou ele com o Lakers, né, com o Anthony Davis do Lakers. Veja, o Anthony Davis é um bom jogador, mas o Doncic é um fenômeno, é um Messi da vida, é um Pelé da vida, é um cara fantástico, assim. Como que você troca esse cara que é jovem, está com 25 anos ainda, você tem uma carreira pela frente ainda grande? O Anthony Davis é um bom jogador, ninguém está dizendo que não é não, é um excelente jogador, é o segundo jogador do Lakers, né, atrás do LeBron James. Mas é um cara que já está com 35 anos, então assim, é um cara que está já encerrando a carreira dele. Como é que fizeram essa troca? Como é que deixaram isso acontecer? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, não, tá? É que eu estou vendo isso no noticiário aqui dos Estados Unidos e trouxe para vocês, que eu quero falar sobre a questão de contrato, esse tipo de coisa, mas é uma notícia que é um negócio que aqui tá falando pra caramba nesse troço, porque não faz sentido nenhum essa troca. O que tá acontecendo? O que houve, né? Bom, não foi sugerido por ninguém, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? O Dallas Mavericks, que é um bom time aqui dos Estados Unidos, né, ali do Texas, está sempre nas pontas da tabela e coisa e tal, e justamente tem o Luka Doncic como a grande estrela. Ele revelou o cara, né, começou logo que veio da Eslovênia, ele é esloveno, veio para os Estados Unidos, começou já no Dallas Mavericks e está fazendo uma carreira brilhante. Então, embora o Mavericks não seja campeão, esse tipo de coisa, mas o cara é fantástico, faz uma quantidade de ponto enorme, é sempre o melhor jogador de todos os campeonatos, você pode ver aí o maior pontuador de várias partidas e coisa e tal. E daí, o que aconteceu? Pegou todo mundo de surpresa quando ele foi trocado pelo Anthony Davis, do Lakers, né? O Lakers é o time do LeBron James, já é um time muito bom, muito forte. Pro Doncic é uma coisa boa, ele vai aparecer mais lá no Lakers. O Lakers ganhou o título de 2020, recentemente. Então, assim, é uma disputa muito forte, mas ninguém entendeu, porque, olha, de um lado você tem um jogador que é excepcional, que é o Doncic, é um Messi da vida, um Messi início de carreira, porque ele está com 25 anos, ainda tem muito tempo pela frente ainda, né? Do outro lado você tem um cara que é um bom jogador, que é o Anthony Davis, mas é um cara que já está com 35 anos de idade, já está mais no final da carreira, e não é um cara excepcional, é um bom jogador, né? É tipo trocar o Messi, no auge do Messi lá em 2005, quando ele estava jogando pra caramba, novinho ainda, com futuro pela frente ainda, e todo mundo já sabia que o Messi ia ser um fenômeno e coisa e tal, trocar ele por, sei lá, pelo Veguete hoje do Vasco, que é um bom jogador, o Veguete é um bom jogador no Vasco, o Vasco não tem tanta coisa boa assim, o Veguete é um bom jogador no Vasco, mas, cara, não é a mesma coisa, cara, não dá para você comparar as coisas. O que aconteceu é o que tá todo mundo se perguntando, né? Enfim, tá o pessoal aqui desesperado. Se você tentar essa troca no jogo NBA 2K25, que é um jogo de videogame, você tentar fazer essa troca, o jogo não permite, fala que é desigual a troca. Não pode trocar. Como assim trocar o Luka Doncic pelo Anthony Davis? Não pode. Não troca o Luka Doncic por ninguém no jogo. É o tipo da coisa que não tem como fazer. Até a inteligência artificial do jogo recusa essa troca porque não dá, não bate essa troca, né? O pessoal, lógico, já está fazendo brincadeiras também, piadinhas aqui, dizendo que o Trump já assinou uma ordem executiva que não pode, é proibido o Dallas Mavericks trocar o Luka Doncic pelo Los Angeles Lakers, que é apoiado pela China, não sei o que lá. Não pode, vamos manter a NBA great, coisa e tal. Enfim, é piadinha, tá cheio de memes e brincadeiras com isso. Tem um monte de vídeo engraçado também, né? Tem um videozinho que um cara interpreta assim como se fosse o executivo do Mavericks, né? Consegui trazer o Anthony Davis pro Maverick. O pessoal, parabéns, que legal, como que você conseguiu? Não, sei lá o que, teve muita conversa, eu conversei muito com o pessoal e coisa e tal. Não, parabéns, você conseguiu o Anthony Davis. É um bom jogador, tá? Não tô dizendo que ele é ruim, não. Ele é um bom jogador. E também eu dei o Luka Doncic em troca. Aí o pessoal, peraí, como é que é? Você deu o quê? Assim, o pessoal desesperado. Já tem uma petição aqui, ó. Reverter a troca do Anthony Davis com o Luka Doncic imediatamente. Reverte a troca. Volta tudo para trás. Coisa tal. Cara, o pessoal só fala nisso aqui. Tem um monte de comentarista falando o absurdo que é. Você simplesmente não troca um jogador desse com 25 anos de idade, né?
Porque, de novo, o Doncic está começando a carreira dele, ainda tem muitos anos pela frente para melhorar ainda mais, né? Parece que tem algumas coisas que o pessoal chorou porque ele está meio acima do peso, ele engordou um pouquinho aí nas férias e coisa e tal, mas isso é besteira, porque jogador de basquete sempre tem essas flutuações, né? A temporada de basquete é muito dura, o pessoal sobe de peso quando para e ganha peso de novo quando está jogando, então no final das contas não quer dizer nada, né? Ah, o cara teve machucado também, mas o outro também, o Anthony Davis, já teve machucado também. E de novo, até para você ver por esse lado, né, o Anthony Davis já tem 35 anos, uma lesão séria para ele é muito mais séria do que uma lesão séria para o Luka Doncic, né? Então, ou seja, não tem sentido nenhum essa troca, né? E tá tendo aqui, o Lakers já tá falando que vai ter, já apresentou, já acabou, tá? A troca já foi feita. Não tem como voltar atrás, não. Isso é outra coisa que o pessoal chamou atenção, porque ninguém ficou sabendo que isso estava sendo negociado. Nem o pessoal do próprio Mavericks, no Dallas Mavericks, ficou sabendo que essa troca estava sendo feita, né? E teve depois uma coletiva de imprensa do negociador lá, do cara que fez o negócio lá no Mavericks, e o que ele disse foi o seguinte, que na visão dele, o Anthony Davis encaixa muito melhor no time do Mavericks do que o Luka Doncic. O Luka Doncic, embora seja um jogador excepcional, não se encaixava no time, coisa e tal. E, cara, bicho, se você tem um jogador excepcional, você faz o time para encaixar nesse jogador. Esquece esse negócio de achar jogador para encaixar no time, né? Enfim, tá uma disputa enorme aqui, o pessoal brigando pra caramba com isso. Pro Luka Doncic vai ser bom, porque ele vai jogar com o LeBron James, né? O Los Angeles Lakers é um time de muito mais destaque. Já ganhou o campeonato recentemente, tem chance de ganhar o campeonato esse ano. Então, assim, pode ser que seja uma coisa positiva para ele. É lógico, teve algumas coisas negativas em termos de financeiras para o Luka Doncic, porque ele estava comprando uma casa, ele comprou uma casa de 35 milhões em Dallas, né? Porque né, ele não achou que ele ia ser negociado, né? Ele achou que ele ia ficar o resto da carreira dele ali no Dallas Mavericks. Ele comprou uma casa de 35 milhões de dólares lá em Dallas, e agora vai ficar com a casa, para vender uma casa de 35 milhões de dólares, não é uma coisa fácil, vai ficar com o negócio com esse dinheiro empatado lá, vai ter que comprar uma casa agora lá em Los Angeles, né? Além disso, segundo eles estão dizendo, ele vai ter um prejuízo de quase 700 milhões de reais, porque como o contrato que ele iria assinar com o Dallas esse ano, com o Maverick Dallas, seria maior do que o que ele vai assinar com o Lakers, né? Então o salário que ele receberia agora, ele receberia um bônus pelo tempo que ele está no time, coisa e tal, e ele não vai receber esse bônus no Lakers, então ele vai ter um salário menor. Olha, o cara não vai ficar pobre, tá? Ele está bem, não vai ter problema, mas essa é a situação. Essa é o grande notícia, tá todo mundo falando, ninguém entendeu o que aconteceu. Na verdade, a troca foi mais complexa, foram 2 jogadores do Lakers por 3 jogadores do Mavericks, incluindo, mas as estrelas eram essas, né? O Anthony Davis de um lado e o Lucic do outro, e teve também o Kansas City, que é um time pequeno, que vai entrar nessa jogada também, que vai ceder jogador, também é uma confusão danada essa troca aqui, né? Enfim, a questão toda é a seguinte, o pessoal está falando aqui que foi uma troca péssima para o Maverick. Agora, imagina o que acontece se, por exemplo, realmente o que disse o executivo do Maverick, o Anthony Davis se encaixar muito melhor no Mavericks e conseguir, por exemplo, ganhar o campeonato esse ano. Ou seja, eles, com um jogador excepcional, não ganharam o campeonato ano passado, não ganharam os últimos campeonatos. Chegaram perto, chegaram ali nas playoffs e coisa e tal, mas não conseguiram ganhar nada. Aí, de repente, esse ano ganha. Aí, ou seja, uma troca que era uma troca que está todo mundo criticando, de repente, vira uma troca boa, né? O ponto que eu quero fazer aqui é que negócio é negócio. O cara fez o acordo, pode ser uma merda, pode ser que esse executivo do Dallas acabe demitido, porque tá todo mundo meio puto com esse executivo do Mavericks, né? Toda a torcida criticando muito e coisa e tal. Essa ideia dele de encaixar, não um jogador que encaixa melhor no clube, não sei o que lá, não dá para descartar a possibilidade de ter sido também uma coisa maliciosa, né? O cara ter recebido algum dinheiro, sei lá, recebeu um dinheiro para negociar o principal jogador, acho um pouco provável, mas né, vai que, né? Enfim, já teve o cara da Portuguesa lá que fez de sacanagem para desclassificar a Portuguesa e ajudar o Flamengo, vocês lembram dessa história? Nem lembro qual foi o campeonato que aconteceu, mas todo mundo sabe que foi pago aquilo ali, né? Acho um absurdo até o Flamengo não ter sido punido por isso até hoje, né? Enfim, o que estão colocando aqui é isso, né? Um péssimo negócio. Mas aí que eu falo para vocês, contrato é contrato. Ninguém foi obrigado a fazer nada. O cara tinha o direito de negociar, negociou, fechou o contrato e foi lá. Se o Doncic lá no Lakers fizer uma carreira explosiva, virar o melhor jogador do mundo e não sei o que lá, e começar a conquistar um monte de coisa,
esse cara tá ferrado. Mas pode ser que o contrário seja verdadeiro também, pode ser que ele tenha negociado o Doncic e ele chegue lá e não jogue nada, e acabe sendo ruim, e não funcionando a coisa. Para o Lakers faz um sentido danado, porque o LeBron James também já está bem velho, já deve estar se aposentando aí daqui a alguns anos. Então o Lakers já garantiu uma outra estrela para substituir o LeBron James, que é a atual estrela do Lakers, né? E jogadores estrelas são muito importantes para esses times, né? Vende muito merchandising, vende muita camisa e coisa e tal. Então isso acaba realmente fazendo uma diferença. Mas o ponto é esse. Uma coisa que me deixa muito chateado é o pessoal que fala, por exemplo, que os índios venderam terra no Brasil por espelhinho e isso é injusto. Não, não é injusto não. Na época o valor era esse mesmo, valia a terra por espelhinho. Espelho era um negócio que para eles tinha um valor danado, o pessoal queria espelho, e terra eles tinham à vontade, não faziam questão daquilo, fizeram uma troca que era justa. Você dizer depois que a troca é boa ou ruim é outra história. Tá todo mundo dizendo que essa troca foi ruim para o Mavericks, mas pode ser que seja boa, pode ser que mais adiante, né, dê certo o negócio. Negócio sempre tem esse tipo de coisa. Inevitavelmente, todo negócio que você faz, uma das partes pode se dar melhor do que a outra. No futuro, no momento que fizeram o negócio era justo, mas depois uma coisa valorizou mais do que a outra. Pode acontecer. Então esse é o ponto que eu falo para vocês. É injusta essa comparação de dizer que Manhattan foi comprada dos índios por $200. Que absurdo! Não, era o valor que era na época mesmo. Os índios venderam por 200 perreca. Nem sei se foi $200, acho que foi florins holandeses, porque foi a Holanda que comprou Manhattan, na verdade, dos índios, né? Cara, era o valor da época. Agora você olhar e dizer que não, Manhattan vale muito mais do que isso. Hoje você diz que Manhattan vale muito mais do que isso, mas na época não valia, né? Da mesma forma os índios brasileiros. Meu amigo, negócio é negócio. Se você não foi obrigado, preço combinado nunca é caro e nem barato. O preço combinado é o preço combinado. Você combinou, aceitou aquela condição, então agora está valendo. Não tem esse negócio de depois, a posteriori, vir e dizer não, foi bom negócio ou foi mau negócio. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu acho que o Maverick se fudeu nessa troca, mas não sei. Vamos ver o que vai acontecer na NBA esse ano aqui nos Estados Unidos.